Sejam muito bem-vindos ao Boletim Conservador. Eu sou Valdirei Martins, coordenador do Movimento Conservador aqui no Rio de Janeiro, e agradeço muito ao Alan Frutuoso por esse espaço no canal Vista Pátria. Aqui você vai ver um resumo da semana do Movimento Conservador, do ambiente político no Rio, eventualmente alguma entrevista ou alguma matéria sobre o que está acontecendo. Hoje eu vou fazer uma simples apresentação do que é o movimento conservador, de como a gente chegou aqui no Rio e o que a gente pretende fazer aqui no Rio de Janeiro. O movimento conservador, ele é aquele antigo Direita São Paulo, que antes foi Direita Paulistana. Enfim, um movimento que começou na capital de São Paulo e foi desenvolvendo através do trabalho do Edson Salomão e de toda a equipe, e que conseguiu, com poucos recursos, conseguiu conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo. Mais do que isso, eles serviram de exemplo e de inspiração no Brasil inteiro de um trabalho de consolidação, não só de campanha política, mas de avanço do ideal, do pensamento conservador. Muitos brasileiros conservadores, quer dizer, pessoas que defendem a propriedade privada, a liberdade de expressão, são contrários a todo aquele pensamento miserável de esquerda, aquele pensamento revolucionário que tenta reduzir o ser humano e colocar ele como um mero objeto dos coletivos e daquelas megas transformações culturais e nacionais que são típicas da esquerda, dos revolucionários. Então, a maior parte dos brasileiros discorda desses movimentos revolucionários. São, de fato, conservadores. A maior parte dos brasileiros não quer que seus filhos sejam expostos a drogas ou a pautas sexuais, de gênero, aborto e tantas aberrações que são propagadas por grande parte da mídia tradicional, nas escolas, por artistas famosos de cabelo verde, que querem influenciar a nossa sociedade. Boa parte da nossa população, ela discorda disso e não conseguia, muitas vezes, ancorar o seu pensamento, não conseguia expressar o seu pensamento e não conseguia identificar pessoas que pensassem como ela. E aí surge o movimento conservador, um grupo pequeno se reunindo para discutir o que está acontecendo na mídia, na política, enfim. E era então o Direita Paulistana. Aí eles vão se somando outros conservadores e eles crescem. E aí o estado de São Paulo quis levar para outros municípios e agora no Brasil. Politicamente, o movimento conservador ele enxergou no presidente Bolsonaro, ainda então, o deputado Bolsonaro, uma voz, um expoente, um representante desse pensamento, dessa sociedade que não se via representada na mídia, na política, na cultura, mas que queria fazer a sua voz ser ouvida. O movimento conservador abraça o presidente Bolsonaro e é importante a gente explicar isso, que nós não vemos o presidente Bolsonaro como o salvador da pátria, como um homem semideus, por exemplo. Vemos como um genuíno representante do cidadão brasileiro, um genuíno representante da maior parte da população. E por isso nós defendemos o presidente porque acreditamos nessa representatividade. Defendemos o governo do presidente porque acreditamos que o que ele faz representa a vontade da população, não a vontade das corporações de mídia, das entidades internacionais ou dos partidos políticos. Bolsonaro representa a mim e a você. E é por isso que nós defendemos esse governo, é por isso que nós pautamos as nossas ações aliadas ao governo Bolsonaro e que nós defendemos que qualquer candidato, seja ele de direita, de esquerda, que venha a disputar uma eleição em 2022 concorrendo com o Bolsonaro, é um inimigo do Brasil. Não é um cara que pensa diferente ou qualquer outra coisa. E por esse pensamento, óbvio, o movimento conservador acaba sendo tratado como um movimento radical, de ultradireita, um movimento que quer dominar o pensamento político nacional. Sim, o movimento é radical, é radicalmente livre. E nós não aceitamos que o nosso pensamento e as nossas ações sejam controladas por aquelas mesmas forças que ficaram muito quietinhas quando a esquerda avançou e dominou o Brasil, quando a esquerda fazia o que queria, quando
Enfim, os partidos políticos do Centrão, por exemplo, pintaram e bordaram no Brasil. Esses que ficaram quietos e agora ficam cheios de veja bem sobre o governo Bolsonaro, esses querem pautar o nosso comportamento. Nós não aceitamos e não nos submetemos a isso. Por isso somos tratados de radicais. Basicamente vai ser isso que você vai ver aqui. A gente vai descrever as nossas ações, vai comentar sobre as ações do governo do presidente Bolsonaro, da Alerj, do governo Wilson, das prefeituras, e vamos nos preparar para a eleição. E aí sempre perguntam, né? Mas, Valdinei, quem que o movimento conservador vai apoiar na prefeitura tal, no município tal, enfim. Eventualmente, nós podemos apoiar um candidato específico para prefeito ou para vereador, mas o nosso compromisso, a nossa prioridade é apoiar você, apoiar o eleitor, municiar você para saber o que faz o prefeito, o que faz o vereador, como escolher e como detectar se aquele candidato que quer o seu voto, de fato, é um conservador, defende aquilo que você acredita ou se é um oportunista infiltrado. Esse é o nosso compromisso. Nós vamos apoiar o eleitor e certamente vamos trabalhar para que nós não sejamos mais uma vez enganados por alguns oportunistas, como fomos em 2018. Então, para isso, te convido, venha fazer parte do movimento conservador, inscreva-se no canal Vista Pátria, acompanhe o Alan Frutuoso, que é um excelente expoente que nos ajuda a conhecer e entender o ambiente político, e filie-se ao movimento conservador. Seja um conservador conosco. www.movimentoconservador.com. Preencha a ficha, em breve nós entraremos em contato. Um forte abraço e até o próximo vídeo.